E aí, pensa só. E se fosse possível negociar as regras de um processo judicial? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo nos bastidores do direito brasileiro para entender exatamente isso. Vamos ver como fatos, atos e o mais importante, os negócios processuais, conseguem transformar aquela rigidez toda da lei em um jogo com regras bem mais flexíveis. Pois é, muita gente tem aquela imagem do processo judicial como se fosse um caminho de trilho, sabe? Um trajeto fixo, com regras que simplesmente não dá para mudar. Mas será que na realidade é sempre assim? Tão inflexível? E se, em vez de só seguir um roteiro que já vem pronto, os próprios envolvidos pudessem, em várias situações, customizar esse caminho? Essa ideia de negociar o processo é justamente o que a gente vai explorar agora. Bom, para a gente entender como essa negociação toda funciona, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e compreender a estrutura do processo em si. E para isso, tem uma analogia que é, olha, perfeita: a do cardume e do peixe. O procedimento, que é basicamente a sequência de eventos que formam o processo, funciona como um substantivo coletivo. Pensa em alcateia, constelação. Ele representa um conjunto, sabe? Uma unidade grandona formada por várias pecinhas menores. E aqui tá a sacada. A gente pode analisar o processo como um todo, o cardume, ou pode dar um zoom em cada ato individualmente, o peixe. Cada petição, cada citação, cada decisão do juiz, tudo isso é um peixe nesse grande cardume. E essa dupla visão que nos permite entender o todo e as partes. Certo, agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos começar a classificar esses peixes. Porque, claro, os eventos que acontecem num processo não são todos iguais. Vamos organizar tudo em categoria para ficar mais fácil de entender a função de cada um. A primeira categoria são os fatos jurídicos processuais. Pensa assim: são acontecimentos que não dependem da vontade humana, mas que, bum, causam um impacto direto no andamento do processo. É quase a natureza ou o acaso interferindo no mundo do direito. Imagina só um desastre natural que impede uma audiência de acontecer. Ou, infelizmente, a morte de uma das partes, que obriga uma substituição. Até uma calamidade pública que suspende todos os prazos. São eventos externos, sabe? Fora do controle de todo mundo, que forçam o processo a se adaptar. Beleza. Seguindo em frente, a gente tem os atos jurídicos processuais. Estes aqui são os mais comuns, o pão com manteiga do processo. São as ações voluntárias, feitas pelas partes, pelo juiz, pelos advogados. É a engrenagem que faz a máquina do dia a dia girar. Vai desde o ato mais básico, como citar o réu para ele saber que tem um processo, passando pela juntada daquele documento super importante, até uma confissão ou a penhora de um bem para garantir uma dívida. Tudo isso são ações deliberadas, pensadas para fazer o processo avançar. Agora, uma categoria um pouquinho mais sutil, o ato-fato processual. Aqui a gente tem uma ação humana, sim, mas a lei não está nem aí para a intenção por trás dela. O que gera a consequência jurídica é o ato em si e não a vontade de quem praticou. O exemplo clássico é a revelia. O réu simplesmente não se defende. Não importa se foi por esquecimento, estratégia ou qualquer outra coisa. A consequência legal vem do mesmo jeito. O mesmo vale para quem paga as custas do processo ou simplesmente deixa um prazo passar. A lei não pergunta o porquê. O efeito é automático. E agora sim chegamos na categoria que muda o jogo, o negócio jurídico processual. Aqui, a vontade humana não apenas pratica o ato, mas ela também define as regras e os efeitos desse ato dentro do processo. É o superpoder de autorregulação das partes. E só para fechar nosso guia, claro que existe o outro lado da moeda, o ato ilícito processual. Basicamente, são aquelas condutas que quebram as regras do jogo, violando os princípios de boa-fé e lealdade que deveriam guiar o processo. Isso vai desde desrespeitar uma ordem judicial, passando pelo uso de linguagem ofensiva nos documentos, até a famosa litigância de má-fé, que é quando uma das partes age de forma totalmente desleal só para prejudicar a outra. Agora, vamos focar no que é realmente fascinante nesse tema todo: aprofundar nos negócios processuais. É exatamente aqui que aquela rigidez do procedimento começa a se dissolver e dar lugar para a flexibilidade e para o poder de negociação. E a gente pode classificar esses negócios de várias maneiras. Pelo número de vontades, por exemplo, eles podem ser unilaterais, como a renúncia a um recurso, ou bilaterais, como um acordo para escolher onde o processo vai correr.
Pela forma, podem ser expressos, tipo um calendário combinado, ou tácitos, como quando ninguém questiona a competência de um juiz. Eles também podem ser sobre o mérito da causa ou sobre a própria estrutura do processo. E, por fim, alguns precisam do ok do juiz, outros não. Então, fica a pergunta: de onde vem todo esse poder de negociação? Bom, a resposta está num artigo que foi uma verdadeira revolução no nosso Código de Processo Civil. Esse é o famoso artigo 190. Ele funciona como uma cláusula geral, uma porta aberta para que as partes, desde que sejam capazes e estejam tratando de direitos que permitem acordo, possam moldar o procedimento do jeito que fizer mais sentido para o caso delas. É, na prática, a legalização da customização do processo. E o resultado mais incrível disso tudo é a possibilidade de criar acordos que a lei nem sequer previu de forma específica. São chamados negócios processuais atípicos. É a liberdade para as partes inovarem. E aqui as possibilidades são realmente impressionantes. Pensa comigo, as partes podem simplesmente combinar que aquela decisão vai ser final, sem recurso nenhum. Ou, olha que interessante, podem concordar em perdoar um prazo que foi perdido. Elas podem juntas dispensar um perito ou até remover aquele efeito que congela a decisão enquanto o recurso não é julgado. O poder de adaptar o processo à realidade do caso é gigantesco. Tá, e o que tudo isso significa no fim das contas? Significa uma mudança completa na forma como a gente enxerga um processo judicial. A grande lição aqui é que o processo judicial moderno deixou de ser aquele roteiro engessado, sabe? Ele é, na verdade, um sistema dinâmico, uma plataforma que permite que as partes, com base no princípio do autorregramento, construam um procedimento mais eficiente e muito mais adequado para a disputa delas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Ao dar mais poder para as partes definirem as regras do seu próprio jogo, como será que essa flexibilidade vai transformar a maneira como a gente enxerga e pratica a justiça no futuro? É algo para se pensar.